Sou Angela Hartwell e nunca esquecerei o dia em que minha vida mudou para sempre. Foi em 17 de maio de 2006, uma data gravada em meu coração para a eternidade. Cresci em um pequeno bairro perto de Birmingham, Alabama. Minha família não era rica, mas compensávamos isso com amor, fé e música que preenchiam nossa casa. Meu pai, Marcus Hartwell, era caminhoneiro e trabalhava longas horas, e minha mãe, Loretta, mantinha a casa funcionando. E criava a mim e meus 2 irmãos mais novos, Jonathan e Carl. Fins de semana em nossa casa significavam família e música. E para nós, música significava Michael Jackson. Meu pai aumentava o volume do estéreo em seu velho Chevy e cantávamos junto com Monday, Mirror, ou Hell the World, enquanto íamos à igreja aos domingos. Mesmo nos churrascos de família, a voz de Michael preenchia o ar enquanto comíamos churrasco e compartilhávamos histórias. Para mim, Michael Jackson não era apenas um cantor. Ele era um símbolo, um lembrete do que os negros poderiam alcançar se sonhassem grande e não deixassem o mundo dizer que não eram suficientes. Quando menina, eu ficava em frente ao espelho, escovando meu cabelo enquanto tentava fazer o moonwalk, imaginando encontrá-lo um dia. Carreguei esse amor até a idade adulta. Como professora de escola primária, incluía a história negra em minhas aulas. Não apenas histórias de luta, mas também de triunfo. Contava aos meus alunos sobre Harriet Tubman, Daughter, Martin Luther King Jr., Michael Jackson. Eu até tinha um pequeno canto na minha sala de aula, dedicado a ele com sua foto, e citações para que meus alunos soubessem que poderiam sonhar tão grande quanto ele. Durante anos, disse ao meu marido, Kit, e aos meus filhos, Marissa e Yus, Maria e Isaiah, que se eu pudesse encontrar Michael Jackson apenas uma vez, mesmo que por um segundo, eu o agradeceria pela esperança, música e sonhos. Era como uma oração que eu nunca esperava que fosse respondida. No entanto, enquanto estou aqui agora, tentando descrever o que aconteceu, percebo que meu desejo se tornou realidade, mas de uma forma que me abalou profundamente, de uma forma que eu nunca quis. Sempre acreditei em Deus. Cantava no coro, orava à noite, mas admito, não compreendia o peso da eternidade, a profundidade do que vem depois desta vida. Até aquele dia que começou de forma tão comum. Acordei. Fiz café para Keith antes de ele sair para o trabalho. Ajudei Maria com suas tranças para a escola e sorri para mim mesma no espelho com meu vestido floral azul claro, favorito. Keith sempre dizia que era tão Angela, brilhante, cheia de vida, e um pouco alto demais para o gosto dele. O céu estava lindo, mais azul do que eu já tinha visto, o sol espreitando pelas nuvens como se Deus estivesse sorrindo para baixo. Senti um estranho puxão no meu coração para agradecer a Deus por tudo, mas ignorei, pensando que estava apenas de bom humor. Naquela tarde, eu estava em nosso pequeno jardim nos fundos, colhendo folhas de mostarda para o jantar. Era meu lugar favorito, onde me sentia conectada a algo maior. Lembro-me de me ajoelhar, o sol aquecendo minhas costas, o cheiro de terra no meu nariz, quando aconteceu. Uma dor aguda e repentina cortou a base do meu crânio, subindo até o topo da minha cabeça como um raio. Parecia uma faca cravada no meu cérebro. Ofeguei, agarrando as folhas. Mas antes que pudesse pedir ajuda, meu corpo desabou no solo quente. O mundo escureceu, os sons dos pássaros, do vento, dos carros distantes desapareceram em um silêncio assustador. Era como se a terra prendesse a respiração. E então eu senti, meu corpo ainda estava lá, mas eu estava saindo dele. Vi-me deitada ali, mãos enredadas nas folhas, vestido amontoado ao redor dos joelhos, luz do sol filtrando-se pelos galhos, mas eu não estava mais no meu corpo. Eu estava flutuando, subindo, puxada para cima por algo que eu não conseguia explicar. Não era como adormecer ou desmaiar. Era como ser gentilmente levantada, sem peso, por uma mão invisível, guiando-me para um lugar que eu não entendia. Abri meus olhos, esperando ver meu jardim ou o céu. Mas me encontrei em um lugar diferente do mundo que conhecia.
O chão brilhava como ouro polido, liso e impecável, mas sólido e real. O ar estava carregado de paz, quase um som em si mesmo, como uma melodia que você podia sentir nos ossos. Havia uma luz suave, em toda parte, não ofuscante, mas suave, quente, acolhedora. Antes que eu pudesse entender, senti uma presença atrás de mim. Era poderosa, forte e tão absolutamente santa que meus joelhos cederam. Não precisei me virar para saber quem era. Era ele, Jesus. Sua presença me lavou como uma onda de amor e poder. E eu sabia que não era digna de estar diante dele. Tentei me virar para olhar, mas senti meu corpo desabar no chão, de rosto para baixo, lágrimas encharcando o chão dourado. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. Meu coração batia tão forte que pensei que iria explodir. E então ouvi sua voz, profunda, forte, mas cheia de bondade, que fez todo o meu ser tremer. Angela, ele disse, meu nome como uma canção em seus lábios. Eu te trouxe aqui para mostrar o que você deve contar ao mundo. Sua voz soava como rios correndo, vento através das árvores, trovão que sacode a terra, mas calma, como um pai falando com uma criança. Tentei falar, dizer a ele que não estava pronta, que eu era apenas uma professora, uma esposa, uma... Mas eu não conseguia pronunciar as palavras. Senti que ele me olhava, não apenas me vendo, mas vendo dentro de mim. Cada pensamento, cada pecado, cada canto escondido do meu coração exposto diante dele. Naquele momento, eu soube que não era apenas uma mulher que amava Michael Jackson e ensinava crianças a ler. Eu era uma alma diante do Rei do Universo. E ele sabia de tudo. Cada pequena coisa que eu pensei que ninguém jamais saberia. O peso disso me esmagou, e eu chorei, não por medo de punição, mas porque eu sabia que estava vivendo cega, superficial, por coisas que não importavam no fim. Então, sem uma palavra, ele estendeu a mão e tocou minha mão. E tudo mudou. Foi como se meu espírito fosse levado por um vento e começamos a subir. Mais alto e mais alto, o chão dourado desaparecendo abaixo de nós, substituído por uma luz tão brilhante e pura que parecia que eu estava me dissolvendo nela. E então, vi os portões do céu, que eu estava me dissolvendo nela. Enquanto eu estava diante dos portões do céu, senti como se estivesse prendendo a respiração no meio de uma tempestade. O ar tremia com poder, e eu podia sentir o pulso da eternidade batendo em todas as direções. Um por um, as almas avançavam para ficar diante de um anjo poderoso que as observava com olhos que pareciam brilhar por dentro. O anjo não fazia perguntas, não exigia explicações. Em vez disso, toda a vida dele se desenrolava diante de nós, uma visão que se desenrolava nu. Cada pensamento, cada ação, cada motivo oculto exposto sem uma palavra falada. Era aterrorizante de assistir porque não havia mentiras ali, nenhum segredo, nenhum eu não quis dizer isso. Ou sou apenas humano. Estava tudo ali, cru, inegável, exposto. E quando uma pessoa era considerada digna, o anjo acenava com a cabeça, lentamente, como se o peso da eternidade repousasse naquele pequeno gesto. Os portões se abriam com um som que sacudia meus ossos, e a luz, lá dentro, se derramava, quente e viva, como um rio de vida, os acolhendo em casa. Do fundo, ouvi o coro celestial, um som diferente de qualquer coisa na terra. Não era apenas música, era alegria, uma explosão de pura celebração, como todo o céu se regozijando como um só. Mas quando uma pessoa não é considerada digna, era um pesadelo. O anjo não falava. Sem raiva, sem gritos, apenas um lento, quase triste aceno de cabeça. Então, aconteceu. Um redemoinho feroz e selvagem rasgava o espaço, agarrando a alma como uma boneca de pano, seus gritos rasgando o ar.
O som disso cortava meu coração como uma lâmina. Eles desapareciam em um abismo escuro e sem fim que parecia se estender para sempre. Eu fiquei ali congelada, paralisada pelo horror disso. Meu coração doía ao perceber que essa era a verdade. Era assim que a eternidade era decidida. Não pelo quão bem você parecia para os outros, não pelo que você fazia na superfície, mas pelos lugares ocultos do seu coração, o verdadeiro você que ninguém mais vê. E a parte mais difícil, havia tão poucos que conseguiam entrar, tão poucos, eu podia contá-los em uma mão. Tão poucos, eu podia contá-los em uma mão. Senti uma tristeza profunda e esmagadora crescer dentro de mim, uma dor silenciosa e insuportável. Porque eu soube ali mesmo, a maioria de nós não consegue. Então, no meio de toda aquela dor, algo aconteceu que me despedaçou. Vi uma mulher avançar. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Ela não estava vestida com roupas elegantes, nem possuía uma beleza extraordinária. Seu rosto era sereno, modesto, até comum. No entanto, havia algo nela, uma essência que emanava calor como um cobertor reconfortante. Ela caminhou pelos portões com confiança, e enquanto o fazia, os anjos irromperam em louvor. Suas vozes se ergueram como 1000 ondas batendo contra as margens da eternidade. Era poderoso, impressionante, e me arrepiou. Jesus olhou para mim, e sem falar, eu entendi isso. Esta é a vida que desejo. Não fama, não grandes edifícios de igreja, não sermões elaborados ou adoração barulhenta, mas fidelidade, amor, perdão, humildade. Senti um peso no peito, uma pressão que tornava difícil respirar. Minha mente correu pelos anos que passei na igreja, ensinando na escola dominical, cantando no coro, passando pelas aparências. Percebi dolorosamente que muito disso tinha sido sobre aparências, sobre ser visto como bom. Não sobre realmente conhecer a Deus, realmente amá-lo, realmente viver para Ele. Jesus, então, se virou para mim. E seus olhos não eram mais suaves. Eles queimavam com um fogo santo e silencioso que fazia meu peito doer. Angela, ele perguntou, onde você vai aos domingos? A pergunta me pegou de surpresa. Simples na superfície, mas carregada de significado. Respondi rapidamente, quase por reflexo. Senhor, eu vou à igreja para te adorar. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a continuar. E então ele falou, e sua voz era como um trovão suave, um som que parecia abalar o âmago do meu ser. Muitas igrejas na terra não me adoram. Elas cantam sobre mim. Elas pregam sobre mim. Mas seus corações estão longe de mim. Elas adoram Satanás, embora seus lábios ainda pronunciem meu nome. Suas palavras me perfuraram como uma lâmina. Minha mente se encheu de imagens. Igrejas lotadas, mãos erguidas, pessoas clamando em adoração, pregadores entregando sermões com paixão ardente. Poderia realmente ser que todos aqueles anos em que pensei estar adorando Jesus, eu, na verdade, fazia parte de algo completamente diferente. Foi como se o chão se movesse sob mim. A realização me esmagou. Jesus olhou para mim, e eu senti seu olhar despir cada ilusão, cada defesa, cada desculpa. Apenas alguns me adoram em espírito e em verdade, ele disse, e suas palavras me atingiram como um martelo. Naquele momento, eu entendi. Deus não se importa com o quão bem você canta, quão eloquentemente você ora, ou quão grandes são suas igrejas. Ele olha para o coração. E se seu coração não é dele, verdadeiramente dele, você não é da luz. Você está se dirigindo para a escuridão. E então, assim, a luz desapareceu. O belo e radiante lugar onde estávamos desapareceu, substituído por uma escuridão densa e sufocante tão pesada que parecia pressionar minha pele. O ar mudou, frio a princípio,
mas rapidamente se transformando em um calor sufocante e ardente, que tornava difícil respirar. O silêncio foi rompido por gritos, gritos intermináveis e ecoantes. Tantos de uma vez que pareciam se fundir em um único som horrível. Meu corpo tremia. Meu espírito tremia. Eu sussurrei. Minha voz mal audível, Senhor, onde estamos? E sua voz, calma, mas firme, respondeu, no inferno. Você deve ver isso para avisar os outros. Eu senti um pânico crescer em mim tão forte que mal conseguia ficar de pé. Todo o meu ser queria resistir, implorar, suplicar por outro caminho. Por favor, Senhor, eu clamei. Eu não quero ir lá. Eu não quero ver lá. Ele não recuou. Seus olhos encontraram os meus, inabaláveis, cheios de uma seriedade que eu nunca conheci. Angela, você deve ir. E então fomos. Descemos a um lugar onde a escuridão se fechava, cada vez mais, como se estivéssemos sendo engolidos pela própria terra. O ar tornou-se uma presença sufocante, uma força que pressionava meu peito até eu sentir que não poderia dar mais um suspiro. O cheiro era avassalador, um fedor de enxofre, de carne queimada, de decomposição, tão espesso que parecia estar se infiltrando na minha pele. Meu estômago revirou, minha cabeça latejava. Cada parte de mim gritava para sair, correr, se esconder. Mas não havia para onde ir. Chegamos ao fundo, e o que vi me abalou até o âmago. Havia pessoas lá, incontáveis almas, gritando nas chamas, seus corpos queimando e formando bolhas. Mas elas não morriam. Elas não podiam, o fogo as consumiria. E então elas se curariam, apenas para queimar novamente, um ciclo interminável e implacável de dor. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Os gritos eram altos demais, reais demais, próximos demais. Eles rasgavam meu coração, abrindo-o de uma forma que palavras não podem descrever. Essas almas não estavam apenas sofrendo fisicamente. Elas eram atormentadas em seu próprio ser, como se cada arrependimento, cada erro, cada pecado oculto tivesse se transformado em um fogo insaciável dentro delas. Seus olhos estavam vermelhos, suas bocas abertas em gritos desesperados por ajuda, mas não havia ajuda, nenhuma. E eu estava lá, tremendo, minhas mãos tremendo, sabendo que este lugar era real e que milhões de pessoas estavam caminhando diretamente para ele todos os dias, sem a menor ideia do que as aguardava. Eu queria correr, gritar, acordar do que parecia ser o pior pesadelo que já conheci. Mas eu não podia. Minhas pernas não se moviam, minha boca não se abria, meu coração parecia prestes a explodir, mas eu estava congelada, presa no lugar, por uma força que eu não entendia. Jesus ainda estava ao meu lado, e embora sua presença fosse a única coisa que me mantinha unida, ele não disse nada. Ele não precisava. O silêncio falava mais alto que palavras. Isso não era uma visão. Isso não era um sonho. Isso era real. E eu sabia disso no fundo dos meus ossos. Minha mente tentou negar, me dizer que eu estava imaginando. Mas cada som, cada grito, cada rosto queimado, se gravou em mim como uma faca. Eu me virei para Jesus, lágrimas escorrendo pelo meu rosto, minha voz mal um sussurro. E perguntei, Senhor, que lugar é este? Sua voz estava calma, mas havia uma tristeza nela que fez minha alma doer. Este é o inferno, Angela, um lugar de tormento preparado para o diabo e seus anjos. Mas muitas almas escolheram vir aqui, através da desobediência e rejeição a mim. Suas palavras me atingiram como um martelo no peito, e eu me agarrei a ele com tudo que eu tinha, porque eu sabia que sem ele eu seria engolida pela escuridão que nos cercava. Os gritos e gemidos das almas ecoavam pelo ar como uma sinfonia distorcida de agonia. Não era apenas barulho, estava vivo. Os gritos rastejavam pela minha pele, pelos meus ossos, até eu sentir que estava vibrando com o sofrimento deles. A própria escuridão não era apenas uma ausência de luz. Era uma presença, uma força pesada e sufocante que se enrolava em você e tentava esmagá-lo de dentro para fora.
Cada respiração parecia inalar tristeza, cada batida do coração como um tambor de desespero. E as almas? Oh Deus, as almas! Elas não eram mais humanas, pelo menos não de uma forma que você reconheceria. Suas formas estavam deformadas, queimadas, despedaçadas, apenas para se curarem novamente, para que pudessem ser queimadas mais uma vez. Seus rostos estavam torcidos de dor, suas bocas abertas em gritos silenciosos e eternos, seus olhos esvaziados por um arrependimento sem fim. Elas haviam chorado todas as lágrimas que podiam, mas estavam condenadas a chorar para sempre. Eu tentei andar, mas cada passo parecia que eu estava me movendo através de uma lama espessa e pegajosa feita de dor e arrependimento. O chão não era terra. Era como o próprio fôlego do sofrimento, quente e pegajoso, agarrando-se a mim como se quisesse me puxar para baixo com eles. Cada respiração era uma luta, como inalar o peso de 1000 sonhos quebrados. O fedor era insuportável, enxofre, carne queimada, decomposição apodrecida, e isso me preenchia, infiltrava-se na minha pele, me sufocava até eu pensar que iria sufocar. Meu corpo inteiro parecia pesado, como se eu estivesse usando correntes que não podia tirar. E a desesperança. Oh, a desesperança. Era como um cobertor grosso que cobria tudo, pressionando até eu sentir que minha própria alma estava sendo esmagada em pó. Isso não era medo. Isso era desespero tão profundo, tão completo, que parecia não ter fundo, e foi quando percebi o verdadeiro horror deste lugar. Não era apenas o fogo, ou os gritos, ou a dor. Era a absoluta ausência de esperança. Não havia luz, não havia futuro, nenhum resgate vindo. Era um lugar onde o arrependimento era a única coisa que restava, onde os clamores por misericórdia nunca seriam ouvidos. E naquela escuridão, eu senti algo me perfurar. Não era físico, era mais profundo que isso. Era como se a dor de cada alma ali se infiltrasse em mim, se enrolasse em meus ossos e tentasse me puxar para baixo. Eu podia sentir cada erro que eles cometeram, cada chance que rejeitaram, cada pecado que esconderam. Não era apenas um lugar de punição. Era um lugar onde o peso de suas escolhas os esmagava, onde eles eram assombrados, para sempre, pelo que haviam feito e pelo que haviam perdido. Seus olhos, suas mãos estendidas em desespero, tudo era tão real, e eu senti meu coração se despedaçar. Então, através da escuridão espessa, eu o vi, uma figura se movendo em um ritmo estranho e quebrado, como um fantoche sendo puxado por cordas invisíveis. Não era como as outras almas que gritavam e se contorciam no lugar. Este estava se movendo, dançando, mas não era uma dança de alegria ou celebração. Era um movimento distorcido e grotesco, como se cada articulação em seu corpo estivesse sendo quebrada e puxada em direções que não deveria ir. Meu fôlego ficou preso na garganta, enquanto eu olhava. Demorei um momento para perceber o que estava vendo. Seu rosto estava desfigurado, queimado e rasgado, mal reconhecível sob as queimaduras e cicatrizes. Mas havia pedaços que o denunciavam. Uma luva branca chamuscada em uma mão. Os restos do que parecia ser uma jaqueta vermelha e preta pendurada em farrapos. O cabelo, ou o que restava dele, enrolado e queimado nas pontas. E então a maneira como ele se movia. Os passos de dança, aqueles passos inconfundíveis, que uma vez encantaram milhões. Era Michael Jackson. Eu sabia disso no meu íntimo, embora seu rosto estivesse quase reconhecível. Eu senti meu coração apertar no peito. Michael Jackson se encontrou no inferno, não apenas de pé, mas compelido a dançar. Demônios o cercavam, gritando e estalando chicotes flamejantes em seu corpo, zombando dele com vozes cruéis e agudas. Dance para nós, cante para nós. Você queria fama, não queria. Cada vez que ele vacilava ou diminuía o ritmo,
Eles o chicoteavam novamente. As chamas queimando sua pele. A agonia em seu rosto era insuportável. Lágrimas escorriam por suas bochechas queimadas, misturando-se com sangue e suor. Ele clamava, implorando, por misericórdia, por perdão. Por favor, me desculpe. Eu sinto muito, ele repetia, sua voz rouca de dor. Em meio às chamas, ele confessava, soluçando seus pecados e arrependimentos. Ele falava de como sua música havia desviado as pessoas, como seu estilo de vida havia inspirado fãs a perseguirem o mundo, em vez de Deus. Ele chorava pelas vidas que havia influenciado, pelas escolhas que havia feito, pelas almas que haviam seguido seu exemplo, em vez de seguir a Cristo. No entanto, enquanto ele chorava e implorava, os demônios apenas zombavam dele mais alto, rindo de sua dor e súplicas, forçando-o a continuar dançando. Os chicotes estalavam, o fogo queimava, os gritos nunca cessavam. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Meus olhos estavam fixos nele, e minha alma se sentia despedaçada. Eu podia sentir a tristeza jorrando dele, o profundo arrependimento que veio tarde demais. Eu percebi então que o inferno não era apenas para assassinos e ladrões. Era para aqueles que viviam para si mesmos, para a fama, para o dinheiro, para o prazer, aqueles que desviavam os outros, mesmo que sem intenção. Michael Jackson tinha sido adorado por milhões, idolatrado mundialmente. Agora ele estava preso em um ciclo interminável de tormento, forçado a realizar os mesmos atos que uma vez o tornaram famoso, agora distorcidos em instrumentos de tortura. Eu não conseguia aguentar. Minhas pernas cederam, e eu caí no chão, chorando incontrolavelmente. O peso do que eu estava vendo era demais. Eu clamei, Senhor, por favor, faça isso parar. Jesus estava ao meu lado, silencioso, não frio ou indiferente, seu rosto cheio de tristeza, mas ele não parou. Ele me deixou ver, me deixou sentir, porque eu precisava entender. Eu precisava saber a verdade, para que eu pudesse contar ao mundo. Eu mal conseguia respirar. O peso de tudo isso pressionava sobre mim, mais pesado do que qualquer fardo que eu já conhecera. Os gritos, a agonia, o cheiro de carne queimada e enxofre me envolviam como um cobertor sufocante, tirando o ar dos meus pulmões. O chão sob meus pés não era chão. Estava vivo, pulsando com o sofrimento das almas, queimando quente como rocha derretida e pontiagudo como cacos de vidro quebrado. Cada passo parecia que meus pés estavam sendo cortados, mas eu não conseguia parar. Jesus ainda estava ao meu lado, mas ele não falava. Seu rosto era sério, triste, rasgando meu coração. Eu me sentia como se estivesse carregando o peso de 1 milhão de arrependimentos nas costas. E no meio daquele mar interminável de sofrimento, meus olhos foram atraídos de volta para Michael Jackson. Seus gritos ecoavam mais alto que os demais, crus e quebrados, cheios de um desespero quase insuportável. Seus movimentos eram frenéticos, não os passos de danças suaves e sem esforço que uma vez hipnotizaram o mundo, mas movimentos bruscos, torturados, rasgando-o de dentro para fora. A luva branca em sua mão estava esfarrapada e enegrecida pelas chamas. Seu cabelo, outrora icônico, estava queimado e emaranhado, suas roupas em farrapos. Ele não era uma superestrela ali. Ele não era um ícone. Ele era apenas mais uma alma em tormento, implorando, suplicando, gritando por misericórdia, que nunca viria. Eu o ouvi soluçar. Sinto muito. Eu nunca quis desviá-los. Achei que tinha mais tempo. Repetidamente essas palavras saíam dele, como se dizê-las vezes suficientes pudesse mudar o resultado. Mas nada mudou. O fogo continuava. Os demônios riam. O tormento não parava. E sua realização, sua profunda e dolorosa consciência do dano que ele havia causado, era a lâmina mais afiada de todas. Ele sabia agora. Ele sabia que sua fama tinha sido uma armadilha, que sua música, sua influência, sua vida tinham afastado muitos de Deus
e o peso disso o esmagava. Eu caí de joelhos, minhas mãos tremendo, meu coração batendo tão forte que pensei que poderia explodir. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se com um ar sufocante e cheio de enxofre ao meu redor. Eu não conseguia aguentar. Eu não conseguia suportar a ideia de milhões de pessoas seguindo os passos de Michael, idolatrando-o, cantando suas músicas, imitando seus movimentos sem nunca perceber que estavam sendo afastados do único que poderia salvá-los. Pensei na minha própria vida, no meu próprio coração. Às vezes em que deixei o mundo me guiar em vez de Jesus, a realização me cortou profundamente, expondo todos os lugares onde eu tinha sido cego, onde eu tinha me comprometido, onde eu tinha deixado a cultura moldar minha fé, em vez da palavra de Deus. E então Jesus falou. Sua voz não estava zangada, mas estava cheia de um fogo sagrado, que me fez tremer. Avise-os, Angela. Tantos ainda o seguem, tantos ainda deixam sua voz guiar seus corações. Mas essa voz nunca os levou a mim. Ela os afastou. Suas palavras me atingiram como uma onda. E eu sabia que não podia ficar em silêncio. Eu tinha que contar às pessoas a verdade, mesmo que elas não quisessem ouvir. Mesmo que isso me custasse tudo, porque o inferno é real. As consequências são reais, e as escolhas que fazemos nesta vida ecoam na eternidade. À medida que nos movíamos mais fundo na escuridão, os gritos ficavam mais altos, se misturando em um coro de sofrimento interminável. Meu coração parecia que estava sendo arrancado do meu peito, mas eu continuei. Então, através da névoa de fumaça e chamas, vi outra figura. O som de uma guitarra flutuava pelo ar. Uma melodia assombrada e quebrada. Era uma música que eu reconhecia. Uma que uma vez encheu meu carro, em tardes de verão. Uma que parecia tão cheia de paz e esperança. Mas ali estava distorcida, transformada em algo sombrio e triste. Eu estreitei os olhos através da fumaça, e lá estava ele, Bob Marley. Ele estava sentado em uma rocha pontiaguda, seus dreadlocks queimados e fumegantes, as cordas de sua guitarra desgastadas e penduradas, como fios quebrados. As chamas lambiam sua pele, e ele chorava abertamente, seus soluços enchendo o ar. Ele olhou para mim, seus olhos vermelhos de lágrimas, e perguntou: "Por que estou aqui? Eu pensei que estava espalhando paz e amor. Eu pensei que estava ajudando as pessoas." Sua voz se quebrou de dor, e eu senti uma tristeza profunda e corrosiva me rasgar. Eu olhei para ele, minhas próprias lágrimas caindo, e perguntei: "O que você quer que as pessoas saibam?" Tindo dós. Os olhos de Bob se fixaram nos meus, cheios de um arrependimento tão profundo que parecia que poderia me engolir por completo. "Diga a eles para pararem de seguir meu caminho", ele disse. Sua voz tremendo. Eu acreditei em falsos deuses. Eu disse às pessoas que amor e paz eram a resposta, mas eu não lhes disse a verdade. Eu não lhes disse sobre Jesus. Eu não acreditava que ele era real. E agora estou perdido. Para sempre. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Este era Bob Marley, um ícone, uma lenda, alguém que o mundo adorava. E ali estava ele, quebrado, atormentado, implorando para que outros não cometessem o mesmo erro. Ele soluçou. Eles me disseram que eu era um profeta, que eu fui enviado para cumprir uma profecia. Eles me adoraram e celebraram. Diga a eles para se arrependerem e se voltarem para Jesus, antes que seja tarde demais. Sua voz se elevou desesperada, suplicante. Diga a eles para cortarem este cabelo e acreditarem em Jesus, para que não acabem aqui. E não me sigam, não me idolizem. Foi tudo uma mentira. E então Jesus falou novamente, sua voz ressoando sobre os gritos, cheia de uma tristeza sagrada, que sacudiu o chão sob nós. Todos que celebram 11 de maio, o aniversário da morte de Bob Marley. Todos que glorificam sua imagem, que o elevam em seus corações, estão caminhando pelo mesmo caminho. Quando morrerem, é aqui que virão.
Diga a eles: Ângela, eu sou o mais alto, faço o que quero. Eu sou o único caminho. Suas palavras queimaram em meu coração como fogo, e eu senti o peso delas se estabelecer profundamente em minha alma. O inferno não era apenas um lugar de punição, era um lugar de revelação completa, brutal e eterna. Cada mentira exposta, cada escolha desnudada, cada influência, cada ídolo, cada crença falsa exposta para todos verem. Os gritos naquele lugar não eram apenas de dor, eram do peso esmagador do arrependimento. A realização de que era tarde demais, que eles tinham acreditado nas vozes erradas, seguido os ídolos errados, confiado em sua própria sabedoria em vez da de Deus. Eu fiquei ali, tremendo, chorando, meu coração se partindo por cada alma que eu via, por cada pessoa, ainda viva na terra que não tinha ideia de que estava caminhando para o mesmo destino. Eu mal conseguia ficar de pé. Meu corpo parecia que tinha sido despedaçado e remontado, mas meu espírito estava despedaçado. Eu fiquei ali no meio daquele tormento interminável, e eu podia sentir cada grito, cada choro, cada lágrima que nunca cairia daqueles olhos ardentes. Era como se o próprio ar fosse feito de sofrimento, e ele se agarrava à minha pele, penetrava em meus ossos e se gravava em minha alma. E então eu o vi. Outra figura emergindo da fumaça e das chamas. Um homem que eu uma vez assisti pregar na televisão. De pé, alto, atrás de um púlpito. Suas palavras ardentes e apaixonadas. Sua voz tão convincente. Eu uma vez acreditei nele. Ouvi seus sermões. Até tomei notas de suas mensagens. Seu nome era Pastor Albert Thomas. Ele era da Califórnia. Um homem que construiu um nome para si mesmo como pregador de santidade. Uma voz de fé para milhares. Eu o assistia nas manhãs de domingo, caderno na mão, acreditando que ele era um homem de Deus. Mas agora eu o via como nunca imaginei que veria. Albert não estava mais de pé em uma igreja. Ele não estava segurando uma Bíblia, ou um microfone, ou comandando a atenção de uma multidão. Ele estava acorrentado a uma parede em chamas, seus pulsos e tornozelos perfurados por pregos enferrujados que penetravam profundamente em sua carne. As chamas subiam pela parede, lambendo seu corpo, queimando-o sem nunca consumi-lo completamente. Sua pele estava enegrecida, rachada e descascando. Mas não queimava. Apenas permanecia, presa em um ciclo interminável de dor. Toda vez que ele tentava gritar, demônios o esfaqueavam com lanças em chamas, seus rostos torcidos em sorrisos. Zombeteiros, suas risadas como o som de ossos se quebrando no escuro. Seus gritos, ó Deus, seus gritos eram o som de uma alma sendo despedaçada. Eu me aproximei, tremendo, minhas mãos tremendo enquanto tentava processar o que estava vendo. Minha voz falhou enquanto sussurrava: Pastor Albert, por que você está aqui? Seus olhos, Deus me ajude. Seus olhos eram poços de tristeza, profundos poços de arrependimento que pareciam alcançar a eternidade. Ele engasgou com seus próprios soluços, lutando por palavras entre a agonia que dilacerava seu corpo. Eu preguei para minha própria glória, ele disse. Cada palavra uma luta, como se dizê-las rasgasse sua própria alma. Eu me importava mais com dinheiro, fama, os aplausos dos homens, do que com a salvação das almas. Eu usei o nome de Deus, mas não estava vivendo para ele. Eu construí um império para mim mesmo, não para o reino dele. Eu menti para eles. Eu os levei a um falso evangelho. Sua voz se quebrou e ele soltou um grito tão cru, tão cheio de dor, que me cortou até o âmago. Lágrimas embaçaram minha visão e eu senti algo profundo dentro de mim se despedaçar. Eu uma vez acreditei nele. Eu já havia confiado em suas palavras. E agora eu vi a verdade. Vi o peso do que significava usar o nome de Deus como uma ferramenta para ganho próprio. Virei-me para Jesus, meu coração doendo, minha voz trêmula, e perguntei: Senhor, não há esperança para ele? Jesus olhou para mim. Seus olhos estavam cheios de uma tristeza mais profunda que o oceano, mas também de uma justiça que não podia ser abalada. Ele falou, e sua voz
Era como um martelo batendo o veredicto final. Ele não pode voltar. Está terminado para ele. A finalidade dessas palavras me atingiu como um martelo, e senti o peso esmagador disso se instalar em meu peito. Não havia segunda chance aqui, sem apelações, sem refazer. O tempo para arrependimento tinha sido na terra, e esse tempo se foi. Percebi então, mais do que nunca, que servir em seu nome não poderia ser uma máscara para a ganância. O inferno não faz exceções para títulos. Não faz exceções para status. Todo segredo é exposto. Toda motivação é revelada. E a justiça de Deus é absoluta. Quando nos viramos para partir, ainda podia ouvir os gemidos e gritos desaparecendo atrás de nós. Mas eles ficaram comigo gravados em minha memória como cicatrizes em meu coração. A escuridão começou a se dissipar, lentamente, e senti o peso disso aliviar, embora soubesse que nunca me livraria completamente disso. À medida que subíamos, a luz ficava mais brilhante, e eu podia sentir o calor do céu começando a me envolver novamente. Mas eu não era a mesma. Eu nunca seria a mesma. Jesus se virou para mim. Sua voz baixa, mas cheia de uma urgência que me agarrou até o âmago. Ângela, você deve contar ao mundo o que viu. O inferno não é uma metáfora. Não é um símbolo. É real. E está esperando por aqueles que vivem no engano. No orgulho, no pecado sem arrependimento. Muitos estão caminhando por esse caminho agora, sem saber para onde estão indo. Avise-os. Chame-os para voltar. Chame-os para se arrepender, para entregar seus corações completamente a mim, enquanto ainda há tempo. O tempo está se esgotando. Essas palavras, elas queimaram em meu coração, gravando-se em minha alma. Eu sabia com cada fibra do meu ser que esta era uma mensagem que eu não poderia guardar para mim mesma. Eu tinha que contar ao mundo, mesmo que me odiassem por isso, mesmo que não acreditassem em mim. Eu tinha que falar a verdade, porque a eternidade é longa demais para estar errado. E então, como uma inundação de luz rompendo a noite mais escura, começamos a acender. Quanto mais subíamos, mais leve eu me sentia, não porque as memórias do que eu tinha visto estavam. As memórias do que eu tinha visto estavam desaparecendo, não estavam, mas porque eu sabia que tinha sido poupada. Eu tinha recebido uma missão. Os gritos dos condenados ainda ecoavam atrás de mim, desaparecendo na distância. E a luz do céu me envolvia, puxando-me para cima e para fora daquele abismo. Eu ofeguei ao abrir meus olhos, de volta ao meu corpo, deitada no chão da minha sala de estar, chorando incontrolavelmente. Minhas mãos estavam tremendo. Meu coração estava acelerado. As lágrimas escorriam pelo meu rosto como rios. As memórias eram vívidas, tão reais que era como se eu ainda pudesse sentir o calor das chamas, ainda sentir o cheiro do enxofre, ainda ouvir os gritos dos perdidos. Eu sabia, eu sabia, que nunca poderia ficar em silêncio. Eu tinha que contar a história. Eu tinha que gritar dos telhados, mesmo que as pessoas pensassem que eu era louca, porque o inferno é real. E se você está ouvindo minha voz agora, você ainda tem uma chance. Ainda há tempo. Venha para Jesus enquanto pode. Busque-o com todo o seu coração. Entregue tudo. Não espere. Não espere. Não arrisque a eternidade. Não jogue com sua alma. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Nenhuma quantidade de fama, dinheiro ou talento irá salvá-lo. Apenas o sangue de Jesus pode. Por favor, não demore. Escolha. Busque a salvação antes que seja tarde demais. Quero fazer uma pausa por um momento, porque o que vi a seguir ficará comigo pelo resto da minha vida. Sei que você já ouviu muito sobre os gritos, a dor, a agonia do inferno, mas há mais. E é algo que me abalou até o âmago. Quando falamos sobre pessoas famosas, celebridades, pastores, pessoas que admiramos, muitas vezes esquecemos que eles também são humanos. Esquecemos que eles fazem escolhas, e essas escolhas têm consequências eternas. Eu vi Michael Jackson, sim, mas também vi outros, pessoas comuns, pastores, políticos,
Pessoas que foram elogiadas pelo mundo, admiradas, seguidas e amadas. E agora estavam todos aqui, atormentados, queimando, implorando por misericórdia que nunca viria. Um rosto, no entanto, se destacou entre os demais. Pastor Albert Thomas, um homem que eu já havia admirado, agora acorrentado a uma parede em chamas. Seus gritos por perdão abafados pelo som de demônios zombando e esfaqueando-o com lanças de fogo. Eu vi Bob Marley também, sentado em uma rocha irregular, chorando, as cordas de sua guitarra quebradas, seus dreadlocks queimados, confessando que havia sido enganado, que havia afastado as pessoas de Jesus. Suas vozes se misturavam em uma sinfonia de desespero, uma melodia de arrependimento que preenchia o ar como veneno. E não eram apenas os nomes famosos, eram todos pessoas comuns, mães, pais, amigos, professores, todos eles clamando, desejando mais uma chance, mas era tarde demais. A escuridão, o fogo, o ar sufocante, tudo era real e era aterrorizante. Jesus estava ao meu lado, seu rosto solene, e eu sabia que ele me deixou ver tudo isso por uma razão. Não era apenas sobre as celebridades, era sobre cada alma que o rejeitou, que viveu para si mesma, que escolheu o caminho largo, que leva à destruição. Ele se virou para mim, seus olhos penetrando nas profundezas do meu ser, e disse: Angela, diga a eles, avise-os. Eles precisam saber que o inferno é real. Não é uma história. Eles precisam saber que o inferno é real. Não é uma história. Não é uma metáfora. É o destino daqueles que me rejeitam. Diga a eles enquanto ainda há tempo. E então, como se o peso do inferno já não fosse suficiente, ouvi uma voz suave, quase um sussurro, cortar a escuridão. Não fazia parte dos gritos. Não eram os demônios. Não, era uma voz cheia de tristeza, com uma dor crua e dolorosa que parecia tão familiar, tão humana. Isso me fez parar no meio do caminho. E então ouvi sua história. Seu nome era Shamel, e sua voz veio como um eco frágil, contando sua história de uma vida marcada pela dor. Ela foi diagnosticada com uma doença autoimune rara quando tinha apenas 20 anos. Começou com fadiga, com dor nas articulações. Mas não parou por aí. Piorou, corroendo seu corpo, até que cada dia parecia uma batalha apenas para existir. Seus sonhos desmoronaram. Suas amizades desapareceram. As pessoas que ela mais amava se afastaram, incapazes, ou talvez não dispostas a entender a profundidade de seu sofrimento. Senti sua solidão em meu próprio peito, como um nó apertando ao redor do meu coração. Ela falou dos olhares de pena dos estranhos, dos comentários sussurrados que ouvia pelas costas, das observações cruéis e desdenhosas de pessoas que ela uma vez chamou de amigos. Você não parece doente, diziam. Ou você tem certeza de que não é tudo coisa da sua cabeça. Cada palavra uma faca em seu coração. Ela contou sobre um dia em que tentou se juntar aos amigos para um simples passeio, apenas para ser recebida com impaciência, com olhares sutis, com o peso inconfundível de ser um fardo indesejável. Eles disseram a ela, mascarados em gentileza, que ela deveria ficar em casa e descansar, e assim ela fez. E as paredes de sua casa se tornaram uma prisão. A solidão afundou mais fundo. As horas se transformaram em dias, os dias em semanas. As semanas em um nevoeiro interminável de solidão e dor. Eu podia sentir o peso disso enquanto ela falava. O desespero que se infiltra quando seu corpo te trai. A agonia silenciosa de ser deixada para trás, esquecida pelo mundo. A história de Shamel continuou, e eu podia ouvir os soluços silenciosos em sua voz enquanto ela descrevia a noite em que tomou sua decisão. Ela havia pensado nisso por semanas, sentada sozinha em seu apartamento, assistindo a vida passar pela janela, como um filme do qual não fazia mais parte.
A dor física, emocional, espiritual era demais. Ela se sentia um fardo para seus pais, os únicos que ainda se importavam. Ela pensou no estresse e na preocupação que causava a eles e se convenceu, em um sentido distorcido de amor, que talvez eles ficassem melhor sem ela. Esse pensamento trouxe-lhe um estranho conforto. Naquela noite, quando a dor era tão intensa que ela sentia que não podia respirar, e a solidão era tão pesada que pensou que sufocaria, ela tomou sua decisão. Ela escreveu uma carta para seus pais, suas lágrimas borrando a tinta, enquanto tentava explicar que os amava, que sentia muito, que simplesmente não podia continuar. Então ela saiu silenciosamente, não querendo perturbá-los, não querendo dar-lhes a chance de impedi-la. Ela caminhou até o parque, o único lugar que já lhe trouxe paz. As árvores, o suave balanço dos galhos, o silêncio da noite, tudo era tão calmo, tão pacífico, tão final. Ela havia se preparado para isso. Reunido sua dor, reunido sua solidão, e feito as pazes com sua decisão. Ou assim pensava, sem saber que sua história não havia terminado. Enquanto eu pairava ali, suspensa entre a vida e a morte, senti uma estranha calma se instalar sobre mim. Não era paz, pelo menos não a paz que eu ansiava. Era mais como uma dormência, um silêncio que cobria tudo. Meu corpo estava imóvel abaixo de mim, caído naquele banco do parque, pálido e frio. Mas eu pairava, acima dele, sem peso, quase como uma névoa capturada pelo vento. Eu deveria ter sentido alívio. Eu finalmente tinha feito isso. A dor havia acabado, ou assim pensei. Mas algo dentro de mim se agitou. Uma sensação inquietante e persistente que não me deixava ir. O mundo ao meu redor parecia diferente agora. Era como se um fino véu tivesse sido puxado para trás, revelando uma camada de realidade que eu nunca tinha notado antes. As árvores pareciam balançar mais devagar, seus galhos pesados e caídos, como se estivessem de luto. As luzes da rua piscavam, lançando um brilho doentio que não alcançava as sombras. O barulho da cidade, o zumbido distante dos carros, o latido ocasional de um cachorro, tudo parecia distante, abafado, como se eu estivesse ouvindo através de uma espessa parede de vidro. E então eu vi algo que fez meu coração parar. Pelo canto do olho notei uma figura parada sob uma das árvores. Não era minha imaginação, era real. Eu podia sentir uma presença, escura, pesada, opressiva. Minha respiração, se é que se podia chamar assim, ficou presa na garganta. A figura deu um passo à frente, e eu senti um frio de pavor se instalar sobre mim. Não era humano. Seus olhos brilhavam de um amarelo doentio, e sua forma parecia cintilar dentro e fora das sombras como fumaça. Tentei falar, gritar, mas nenhum som saiu. Percebi então que eu não estava no controle ali. Eu não estava livre. Eu estava sendo atraído para algum lugar, puxado por uma força invisível. E eu não conseguia resistir. O alívio que eu havia sentido momentos atrás se dissolveu em medo, frio e sufocante. Meu corpo poderia ter acabado com a dor, mas minha alma estava apenas começando a sentir o peso do que estava acontecendo, antes que eu pudesse entender. O mundo ao meu redor mudou. Era como se o chão tivesse desmoronado sob mim, e eu estivesse caindo por um túnel de escuridão tão densa que parecia estar pressionando minha pele. O ar ficou pesado, a temperatura subindo até parecer que meu próprio ser estava queimando. E então, os gritos começaram. No início eram fracos, distantes, como sussurros ao vento, mas à medida que eu caía mais fundo, eles ficavam mais altos, mais distintos, gritos de dor, de terror, de arrependimento. Eles preenchiam o espaço ao meu redor, crescendo até parecer que estavam dentro de mim, vibrando em meus ossos. Eu não conseguia bloqueá-los, eu não conseguia desviar o olhar. Eu podia sentir o sofrimento, a desesperança, o desespero insuportável. Não era apenas um som. Estava vivo. Era como se o próprio ar fosse feito de tristeza, de lamentos, de agonia que não tinha fim. Meu coração batia forte.
mas não havia escapatória. Eu estava dentro disso, e então, através da névoa de fogo e fumaça, eu o vi. A figura se movia de maneira diferente das outras, e por um momento, eu não o reconheci. Seu rosto estava retorcido de dor, mal reconhecível, mas a maneira como ele se movia, espasmódica, rítmica, como um fantoche forçado a dançar. Era inconfundível. A luva branca, os restos carbonizados de uma roupa icônica, os cachos apertados de seu outrora glorioso cabelo. Minha respiração ficou presa no peito. Era ele. Michael Jackson. E ele não estava apenas lá, ele estava preso, atormentado, forçado a dançar, repetidamente. Como se cada batida da música que uma vez o tornou famoso, agora marcasse o ritmo de seu sofrimento. Demônios o cercavam, estalando chicotes de chama, zombando dele. Dance para nós, entretenha-nos, eles zombavam. Suas vozes agudas, cruéis, ele gritou. Sua voz rouca, implorando por misericórdia, por perdão. Mas não havia nenhum. Seus gritos foram engolidos pelo fogo, pelo riso, pelo tormento sem fim. Sinto muito. Eu nunca quis levá-los pelo caminho errado. Eu não sabia. Sua voz se quebrou com o peso do arrependimento. E eu senti isso. Sua realização, tarde demais, de que sua vida havia levado pessoas por um caminho que terminava em destruição. A fama, a música, a adoração de milhões. Tudo havia sido uma armadilha. E agora, ele estava pagando o preço. A imagem se gravou em mim. E eu não conseguia desviar o olhar. Seu sofrimento não era apenas físico. Era espiritual. Era o conhecimento das vidas que ele havia influenciado. Os corações que ele havia afastado de Deus. A idolatria que ele havia cultivado. E agora, era tarde demais. Eu queria chorar, gritar. Voltar no tempo, mas não havia como voltar. A verdade estava exposta. E era horrível. E então eu ouvi outra voz, suave mas urgente. Era Jesus, sua voz cortando o barulho, os gritos, o fogo. Não era alta, mas era poderosa, tão poderosa que silenciou tudo o mais em meu coração. Angela, ele disse, seu tom tanto gentil quanto firme. Avise-os que seguir o mundo leva à morte. Diga-lhes a verdade, minha palavra é vida. Meu caminho é o único caminho. Não há outro nome sob o céu, pelo qual os homens possam ser salvos. Avise-os enquanto ainda há tempo. Suas palavras me atingiram como uma onda, e eu soube que essa era a minha missão. Foi por isso que eu vi o que vi, não para assustar, não para julgar, mas para avisar. Para gritar dos telhados, mesmo que isso me custasse tudo. Eu tinha que dizer a verdade. O inferno é real, e não é apenas para as pessoas más. É para aqueles que rejeitam Jesus. É para aqueles que vivem para si mesmos, para a fama, para ídolos, para confortos falsos. É para aqueles que pensam que têm tempo, que acham que podem consertar mais tarde. Não há mais tarde. O tempo é agora. E enquanto o peso dessa realidade se instalava em meu peito, eu sabia que nunca esqueceria o que tinha visto. Eu tinha que compartilhar. Eu tinha que avisá-los. Eu me sentia como se estivesse à deriva. Em um pesadelo que não tinha fim. Um horror de espectro que se envolvia em torno de mim tão apertado que eu mal conseguia respirar. O distanciamento frio que havia se instalado sobre mim, momentos atrás, começou a dar lugar a outra coisa. Medo. Medo profundo e gelado. Eu não era mais apenas um observador. Eu fazia parte disso. Eu estava me movendo com os outros. Parte desse rio interminável de almas perdidas. Os rostos ao meu redor eram ocos. Seus olhos poços vazios de tristeza e desesperança. Nenhum deles falava. Nenhum deles parecia sequer ciente um do outro. Todos estávamos sendo puxados para a frente, por uma força invisível, como marionetes em alguma peça cósmica que não entendíamos. Quanto mais avançávamos, mais pesado, o ar se tornava, espesso com um medo sufocante que se agarrava à minha pele, como óleo. Eu queria gritar.
clamar por ajuda. Mas nenhum som saiu. Era como se o próprio tecido deste lugar engolisse cada pensamento, cada palavra, cada súplica desesperada antes que pudesse escapar dos meus lábios. E então eu vi o portão, ó Deus, o portão. Ele se erguia diante de nós, como um monumento de terror, uma massa imponente de metal negro retorcido, sua superfície esculpida com os rostos contorcidos dos condenados. Eles olhavam de volta para mim, seus olhos arregalados de terror, suas bocas congeladas em gritos silenciosos, que pareciam ecoar em minha mente. O ar ao redor pulsava, uma força pesada e opressiva que pressionava sobre mim como um peso esmagador. Eu queria me virar e correr, me arrastar de volta para o mundo que eu conhecia, mas não conseguia. Meus pés, ou qualquer forma que eu tivesse nesse estado, se recusavam a se mover. Eu estava preso no lugar, um prisioneiro da maré que nos carregava a todos para frente. Os sons agora estavam mais altos, uma sinfonia de sofrimento que parecia vir dos próprios ossos deste lugar. Os gritos dos atormentados, os uivos de angústia, os lamentos daqueles que haviam perdido toda a esperança. Eles preenchiam o ar, se enrolando ao meu redor, se infiltrando em minha alma. E então, o portão rangeu ao se abrir. O que vi do outro lado era pior do que qualquer pesadelo, pior do que qualquer coisa que eu já havia imaginado ou ouvido em um sermão. Era um inferno, em sua forma mais pura, mais crua. Uma paisagem de tormento sem fim, onde rios de lava derretida serpenteavam por uma terra escaldada e irregular como veias de fogo. O chão rachava e sibilava sob o calor, o ar espesso com o fedor de enxofre e carne queimada. Os gritos aqui eram diferentes, mais crus, mais desesperados, como se as próprias almas dos condenados estivessem sendo rasgadas e costuradas novamente, apenas para serem rasgadas de novo. Os demônios que rondavam este lugar eram monstruosos, suas formas retorcidas e grotescas, seus olhos brilhando com uma luz fria e cruel. Eles chicoteavam e arranhavam as almas, rindo enquanto faziam isso, se alimentando da agonia como lobos. E as almas, ó Deus, as almas, ó Deus, as almas. Elas estavam por toda parte, se contorcendo em poços de fogo, acorrentadas a paredes de chama, presas em gaiolas que queimavam, com um calor que nunca parava. Sua pele derretia e se reformava, apenas para queimar novamente em um ciclo interminável de dor. Elas clamavam por misericórdia, por libertação, mas nenhuma vinha. Elas imploravam pela morte, mas elas iludia. No meio de tudo isso, reconheci rostos familiares. Não apenas os famosos como Michael Jackson, ainda lá, ainda dançando em agonia, ainda lamentando as vidas que ele havia desviado, mas pessoas comuns também. Rostos da minha própria vida, pessoas que eu havia encontrado na rua, uma mulher que havia sorrido para mim no supermercado, um homem que uma vez me ajudou com uma bolsa pesada. Todos estavam lá, sofrendo, atormentados, implorando por uma chance de se redimir. Percebi que este lugar não era apenas para assassinos, ou estupradores, ou aqueles que consideramos maus. Era para qualquer um que tivesse rejeitado Jesus, qualquer um que tivesse vivido sem ele, qualquer um que tivesse colocado sua fé em si mesmo ou no mundo, em vez do único que poderia salvá-los. Eu me voltei para Jesus então, tremendo, e fiz a única pergunta que me veio à mente, Senhor: por que eles estão aqui? Como isso pôde acontecer com tantos? Sua voz estava firme, mas cheia de uma tristeza tão profunda que fez meu coração doer. Eles escolheram isso, ele disse suavemente. Eles rejeitaram meu amor, minha verdade. Eles viveram para si mesmos, para seus próprios desejos, e ignoraram os avisos. Eles acreditaram que tinham tempo. Eles pensaram que poderiam se voltar para mim mais tarde. Mas o mais tarde nunca chegou. E agora é tarde demais. Suas palavras me atingiram como um trovão, e eu percebi, com um medo crescente, que isso poderia ter sido eu. Isso deveria ter sido eu.
Eu havia contemplado acabar com minha vida, pensando que isso traria paz, mas o que eu estava prestes a entrar era um pesadelo, além da compreensão. A morte não era a fuga que eu havia imaginado. Era a porta para a eternidade. E o que estava além era determinado pelas escolhas que fazemos aqui, nesta vida. O peso dessa verdade me esmagou, e lágrimas escorreram dos meus olhos, queimando enquanto caíam. Enquanto os gritos aumentavam ao meu redor, eu sabia que tinha que contar ao mundo. Eu tinha que avisá-los, implorar para que escolhessem Jesus, para se renderem agora, enquanto ainda tinham a chance. Porque uma vez que aquele portão se fechou, uma vez que o fôlego deixou seu corpo, seria tarde demais. Não haveria volta, nem segunda chance, nem escape. Enquanto eu estava ali, imóvel, incapaz de me mover ou mesmo respirar, senti o peso do que estava testemunhando pressionar sobre mim como uma montanha. Os gritos, o fedor, o calor opressivo, era insuportável. Mas a pior parte não era o fogo, ou os demônios, ou o tormento sem fim. A pior parte era a desesperança, aquela sensação espessa e sufocante de finalização que se enrolava em torno de cada alma, como correntes inquebráveis. No meio de tudo isso, meus olhos foram atraídos para ele, Michael Jackson. Ele não estava se contorcendo como os outros. Ele não estava sendo chicoteado ou queimado da mesma forma. Seu tormento era diferente, quase mais profundo, e estava escrito em todo o seu rosto. Sua pele estava cheia de bolhas, seu cabelo chamuscado, e suas roupas pendiam em farrapos. Mas o que mais me impressionou, o que enviou um arrepio por todo o meu ser, foram seus olhos. Eles não estavam apenas cheios de dor. Estavam pesados com algo mais profundo. Arrependimento. Arrependimento. Arrependimento tão profundo, tão consumido, que parecia sair dele como uma névoa escura. Era o arrependimento de um homem que viu a verdade tarde demais. O arrependimento de alguém que já foi adorado por milhões. Que foi adorado e elogiado. Que foi elevado, como um ícone, mas que passou sua vida longe da verdade, levando outros pelo mesmo caminho. Michael virou a cabeça lentamente, seu olhar se fixando no meu, como se pudesse ver através de mim até minha própria alma. Naquele momento, senti como se pudesse ver dentro da dele. O peso que ele carregava era esmagador. Não era apenas o tormento físico, o fogo, as correntes, a dor que irradiava de seu corpo como ondas de calor. Era o peso de milhões de almas, o peso da influência, o peso de uma vida vivida para a fama, para os aplausos, para a glória que era passageira. Seus olhos continham um grito silencioso, um pedido que nunca seria atendido. E isso me abalou até o âmago. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Eu estava congelado, fascinado pela visão dele. E enquanto eu estava ali, ouvi sua voz. Não em voz alta, mas dentro da minha mente, como se sua alma estivesse clamando através da divisão que nos separava. Eu não sabia. Ele sussurrou. Sua voz pesada, áspera, quebrada. Eu não sabia que estava os levando para longe. Eu não sabia o preço que pagaria. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas elas queimaram, ardendo enquanto caíam, como se o próprio ar fosse fogo. Eu queria estender a mão para ele, dizer algo, qualquer coisa, mas nenhuma palavra veio. Minha voz se foi, engolida pelos gritos ao meu redor. Então ouvi Jesus falar novamente, sua voz cortando o caos, firme, firme, e cheia de uma autoridade que não podia ser desafiada. Angela, você deve dizer a eles: a fama não vai te salvar, talento não vai te salvar, boas intenções não vão te salvar, só eu posso salvar. E aqueles que me rejeitam, aqueles que levam outros para longe de mim, carregarão o peso de suas escolhas. Suas palavras se assentaram profundamente em minha alma, queimando como uma marca. E eu sabia que era por isso que eu estava aqui. Não apenas para ver o tormento, mas para senti-lo, para entender o que estava em jogo, para saber o que realmente estava em risco. Olhei de volta para Michael e vi as correntes apertando,
o fogo subindo, seu corpo tremendo, como se as próprias chamas estivessem vivas, roendo-o sem nunca consumi-lo completamente. Os demônios o cercaram, seus olhos brilhando como brasas, suas risadas um som que fez meu estômago revirar. Eles zombaram, zombando dele com sorrisos distorcidos. Dance para nós, Michael, entretenha-nos. Você queria o palco, não queria. Você queria que o mundo te amasse. Dance. Eles estalaram seus chicotes, forçando-o a se mover, seu corpo se despedaçando de dor, enquanto ele levantava-os pés naquele ritmo, uma vez familiar, agora uma paródia grotesca da alegria que ele já trouxe. Seus movimentos eram bruscos, quebrados, cheios de agonia, e seus gritos ecoaram pelas chamas. Sinto muito, sinto muito. Ele soluçou, mas não havia misericórdia aqui, nenhum. Suas lágrimas caíram, mas não esfriaram o fogo. Seus pedidos foram engolidos pela escuridão. Eu entendi com um peso que me esmagou, que seu sofrimento não era apenas por seus próprios pecados, mas pelas almas que ele havia desviado, os milhões que o seguiram, que o idolatraram, que foram atraídos por sua música, sua imagem, sua influência, e que nunca conheceram Jesus. Eu me virei, incapaz de suportar a visão por mais tempo. Mas os sons, os gritos, o peso de tudo isso, eles ficaram comigo. Eles ainda estão comigo. Eles ficaram comigo. Eles ainda estão comigo. Mesmo agora. Mesmo enquanto história para você. Eu ainda posso ouvir o fogo crepitando, os demônios rindo, as almas lamentando em desespero sem fim. Eu sei que fui enviado de volta por um motivo, para avisá-lo, para implorar que você se volte. Para Jesus, para parar de seguir o mundo, para parar de perseguir a fama, o dinheiro, a influência. Coisas que parecem tão importantes agora, mas são poeira ao vento, comparadas à eternidade. O inferno é real, e uma vez que você está lá, é tarde demais. Eu mal conseguia respirar, mal conseguia pensar. Todo o meu ser tremia, enquanto eu assistia o que se desenrolava diante de mim. Michael Jackson, uma vez o rei do pop, um homem que o mundo adorava, agora reduzido a uma figura quebrada, consumida por arrependimento eterno. Seu corpo estava acorrentado, puxado para baixo de joelhos, forçado a um palco que não era para aplausos, mas para julgamento. As correntes brilhavam em vermelho quente, pulsando como veias de fogo, apertando cada vez que ele tentava se mover. Então vieram suas palavras, proferidas em uma voz tão rouca e fraca que parecia vir das profundezas de uma alma despedaçada. Eu vendi minha alma ao diabo. Ele sussurrou, e aquelas palavras perfuraram o ar como uma lâmina. Elas pairaram ali, pesadas, inegáveis, finais. Eu senti o fôlego prender no meu peito. Eu tinha ouvido rumores, sussurros de acordos sombrios na indústria da música, mas ouvi-lo dizer isso, daquelas palavras gravadas em seu próprio ser, tornou tudo real de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. Ele falou de fama, fortuna, as promessas de grandeza, de influência que nunca se desvaneceria. No entanto, enquanto ele falava, estava claro que nada disso o havia satisfeito. Ele havia perseguido mais e mais, alimentando uma fome que nunca poderia ser preenchida, até que o devorou por completo. Sua voz rachou, cada palavra uma luta, como se o próprio ato de confessar seus pecados rasgasse o que restava de sua alma. Eles me disseram que eu seria o maior, que eu seria lembrado para sempre, mas não me disseram um preço. Sua cabeça pendia baixa, lágrimas se misturando com fuligem e suor, seu corpo tremendo com o peso do tormento eterno. Eu assisti enquanto as correntes o puxavam para baixo novamente, seu rosto contorcido de agonia, suas mãos arranhando o chão em uma tentativa desesperada de escapar do fogo que lambia sua pele, mas não havia escape. Quando o palco ganhou vida, um holofote profano brilhou sobre ele, uma coluna de fogo ardente que se movia com ele,
queimando sem misericórdia. Ao seu redor, os demônios se reuniram, seus rostos distorcidos iluminados pelas chamas, rindo, zombando, sussurrando palavras cruéis que cortavam mais fundo do que qualquer chicote. Fantoche, fantoche, farsante. Você pensou que eles te amavam. Suas vozes se sobrepunham, distorcidas, intermináveis. E Michael tentou cobrir os ouvidos. Tentou bloqueá-los, mas as correntes puxaram seus braços para trás, expondo-o completamente, forçando-o a ouvir cada palavra distorcida. Seu corpo convulsionou enquanto as chamas queimavam sua carne repetidamente, apenas para regenerar e queimar novamente em um ciclo de sofrimento sem fim. Então, como se o tormento não pudesse piorar, um espelho maciço apareceu na frente dele. Mas este não era um espelho comum. Não refletia seu rosto ou seu corpo, refletia sua alma. O que quer que ele tenha visto ali o despedaçou. Eu o vi recuar em horror, gritando: "Não, não, por favor, não de novo." Sua voz era mal audível sobre o caos, mas o desespero era claro. O espelho forçou a reviver cada compromisso, cada acordo, cada alma inocente enganada, cada vez que ele ignorou a convicção de seu coração por fama, por aplausos. Mostrou-lhe o verdadeiro custo de suas escolhas, as vidas que influenciou, as pessoas que ele desviou. A realização estava escrita em seu rosto, sem necessidade de palavras. Era o rosto de um homem que sabia que havia trocado tudo o que importava por um momento, passageiro de glória, e agora não havia caminho de volta, sem redenção, sem segunda chance. Os demônios partiram, alimentando-se de sua angústia, enquanto o fogo continuava a arder, devorando, mas nunca consumindo. Pouco antes de eu ser puxado para longe, eu ouvi murmurar um último pedido desesperado: "Não cometa o mesmo erro." As palavras ecoaram em minha alma. Um sussurro assombroso que nunca me deixará. Então aconteceu. Aquela força sombria, a mesma que me puxou para as profundezas do inferno, mudou. Eu senti isso, uma estando mais para baixo, mas me levantando. Eu não podia resistir, assim como não pude resistir à atração para a escuridão. Era como se uma mão invisível tivesse me agarrado, puxando-me para longe do fogo, para longe do tormento, para longe dos gritos que ecoariam para sempre. Os gritos e lamentos dos condenados desapareceram na distância, substituídos por um silêncio assustador, quase ensurdecedor. O peso opressivo do desespero que havia se enrolado em torno de mim, como correntes, começou a se levantar, substituído por uma sensação tão leve, tão livre que era quase demais para suportar. Eu não entendia o que estava acontecendo. Mas sabia uma coisa com certeza: eu estava deixando o inferno. A escuridão começou a se dissolver, desmoronando como cinzas ao vento. Enquanto a escuridão dava lugar à luz, senti algo profundo dentro de mim mudar. Eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha visto demais. Eu tinha sentido demais. E agora eu tinha recebido uma segunda chance. Eu ofeguei quando meus olhos se abriram. A luz ofuscante se desfez em um branco suave e estéril, e percebi que estava olhando para os azulejos do teto de um quarto de hospital. Máquinas bipavam constantemente ao meu redor, e eu podia ouvir os sons abafados de enfermeiras se movendo rapidamente, médicos murmurando em tons baixos e urgentes. Meu corpo estava pesado, mas o peso do desespero, que me esmagou no inferno, havia desaparecido. Foi substituído por algo completamente diferente. Uma sensação profunda e avassaladora de paz, como se eu estivesse envolto em um abraço quente e gentil. O ar estava fresco contra minha pele, um contraste marcante com o calor sufocante do fogo do inferno que eu acabara de deixar para trás. Pisquei, lágrimas inundando meus olhos, e tentei processar onde eu estava, o que havia acontecido e como eu estava vivo. Os médicos pairavam ao meu redor, seus rostos uma mistura de choque e descrença. Ouvi-os dizer palavras como milagroso e impossível. Eles verificaram meus sinais vitais repetidamente, folheando gráficos, sussurrando entre si. Eles me disseram mais tarde que eu havia parado. Meu coração havia parado.
Eles fizeram tudo o que podiam, mas não houve resposta. Por toda a lógica, por todas as expectativas médicas, eu não deveria ter voltado, mas voltei. E eu sabia, eu sabia. Não foram os médicos que me salvaram. Foi Jesus, foi misericórdia, foi graça que eu não merecia. 2 dias depois, quando me levaram para fora do hospital, eu me senti uma pessoa diferente. O mundo lá fora parecia o mesmo, mas eu havia mudado. O céu parecia mais azul, as nuvens mais suaves, a luz do sol mais quente. Cada pequeno detalhe, o farfalhar do vento, o som das risadas das crianças, a sensação do sol na minha pele parecia um presente. Era como se eu estivesse vendo tudo pela primeira vez, como se eu estivesse cego e agora estivesse vendo o mundo com novos olhos. Meu coração estava sobrecarregado por um sentimento de admiração, de gratidão, de uma segunda chance que eu não merecia. Eu sabia que havia sido poupado, não porque eu era bom, não porque eu havia merecido, mas porque Jesus estava me dando uma missão, um propósito, uma mensagem para levar ao mundo. Essa mensagem era simples. O inferno é real, o sofrimento eterno é real, e Jesus é o único caminho para escapar disso. Eu não podia guardar isso para mim. Eu tinha que contar a todos, minha família, meus amigos, qualquer um que quisesse ouvir, e assim fiz, e não parei. Comecei a trabalhar com crianças com necessidades especiais, e toda vez que olho em seus olhos, vejo uma pureza, uma luz que me lembra do amor que senti naquele momento de paz após o inferno, quando fui levantado por uma força mais forte do que qualquer coisa que eu já conheci. Essas crianças me lembram do que realmente importa. Não é fama, não é fortuna, não são elogios. É amor, é fé, é rendição. Penso naquela noite, tantas vezes. A noite em que quase tirei minha própria vida. A noite em que pensei que estava escapando da dor, quando na realidade estava entrando direto em um pesadelo além das palavras. Penso em Michael Jackson, no que vi, no que disse, no que ele me disse. Não cometa o mesmo erro. Penso nos milhões que ainda o idolatram, que cantam suas músicas, que dançam ao som de sua música, que não sabem a verdade sobre o que os espera do outro lado. E meu coração dói. Eu recebi uma segunda chance. A maioria das pessoas não terá isso. É por isso que estou aqui, agora, contando isso a você. Por favor, não espere até que seja tarde demais. Não pense que você tem tempo para se voltar para Jesus mais tarde. Não jogue com sua alma. As escolhas que você faz nesta vida ecoarão na eternidade. Se você está lutando, se está com dor, se sente que não há saída, por favor, procure ajuda. Fale com alguém. Não sofra em silêncio. Não há vergonha em pedir ajuda. Não há vergonha em admitir que você precisa de Jesus. Na verdade, é a coisa mais corajosa que você pode fazer. A vida é preciosa. Cada respiração é um presente. E você é amado mais do que pode entender. Eu fui mostrado o inferno para que eu pudesse dizer a você: vá para lá. Escolha Jesus. Escolha a vida. Escolha o amor. Você não está sozinho. Ele está esperando por você de braços abertos. Então, se você ouviu minha história hoje, se isso mexeu com algo em seu coração, se fez você pensar sobre sua vida, suas escolhas, sua eternidade, por favor, dê o próximo passo. Volte-se para Jesus. Entregue seu coração. Dê tudo a Ele. E se você foi abençoado por este testemunho, por favor, curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e clique no sino de notificação para nunca perder outra história. Seu apoio nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens de verdade e esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, porque você nunca sabe quando uma palavra de aviso pode salvar uma alma. Juntos vamos espalhar a verdade, vamos iluminar a escuridão e vamos lembrar ao mundo que Jesus salva. E Ele está voltando em breve. Obrigado por ouvir. Deus te abençoe. Você é amado.
Você é visto. E você nunca, jamais está sozinho.